Oitavo ano. Vamos ver as atividades sobre as fórmulas algébricas? Olha só, a atividade número 8, que é a primeira atividade proposta para esse conteúdo. Olha o que está dizendo. Utilizando as fórmulas de áreas de polígonos vistas lá na página 50, calcule, letra A, tá aqui, ó, a medida da área de um retângulo, cujas bases medem 12 centímetros e altura 7 centímetros. Então, eu copiei a primeira aqui, gente, para vocês observarem. Façam desenhos, tá? A gente trabalha sempre quando for trabalhar polígono, tá? Geometria. É necessário, é fundamental você fazer o esquema, fazer os desenhos para você visualizar aquilo que você está fazendo, tá? A fórmula para calcular a área de um retângulo é base vezes altura. Então, a base, aí você vai colocando as informações, né, que estão expressas lá no comando da questão. A medida é o que? 12 centímetros aqui. E a altura 7, vou colocar do lado de cá, 7 centímetros. Então, para você calcular, aí você vai só repetir aqui, né, a área, eu coloquei o desenho em vez da palavra, é mais rápido, tá? A área do retângulo é igual a base, 12, né, vezes a altura. Qual é a altura? 7. Você volta, a área do retângulo é igual a... Basta multiplicar e colocar o resultado, ok? Então, eu fiz só aqui o início da primeira, e vocês têm a B, vocês vão copiar a letra B aqui, vai responder a medida da área de um losango. Vocês vão lá na página 50, tem todas as fórmulas, tá? E você substitui na fórmula e calcula. É muito simples isso aqui, gostoso de fazer também, tá? Letra C, a medida da área de um triângulo. A letra D, a medida da área de um quadrado, ok? Façam os desenhos, façam os cálculos, tá? Porque é bem simples. A questão número 9 observa a medida da temperatura registrada no termômetro ao lado, tá? Tá 15 graus Celsius. Então, a gente já sabe, isso aqui é uma medida de temperatura feita aqui no Brasil, né? Porque tá um C aqui, se fosse lá nos Estados Unidos, tava F. Usando a fórmula F, tá? A fórmula F, que é igual a 9/5 vezes C mais 32, em que F é a medida de temperatura em graus Fahrenheit. E C, a medida de temperatura em graus Celsius, expressa essa medida de temperatura em grau Fahrenheit. Eu falando essa palavra o tempo todo, meu Deus. Olha só, então vocês vão fazer a conversão, né? Vão transformar esses graus, tá? Em graus F, né? Então vocês vão usar essa fórmula, vão trocar os valores. Quando chegar aqui no C, você vai colocar o 15, tá? Aí vai multiplicar 9/5 vezes 15. Aí o resultado você vai somar com 32. Aí vocês vão descobrir, né, qual vai ser o valor dessa transformação aí, certo? A questão número 10. Leia o texto a seguir. Então, nós temos um texto e depois temos 3 questões para resolver. Em 1897, o norte-americano Amos Dolbear apresentou uma fórmula que relaciona a temperatura aproximada do ambiente com a quantidade de cricrilos de certas espécies de grilo. Dolbear observou que, em um fim de tarde quente, os grilos cantavam com uma frequência maior do que à noite, em que a temperatura ambiente é maior. Com base nessas observações, ele obteve a seguinte fórmula. Olha só, T é igual a 10 mais N menos 40 dividido por 7, em que N é o número de vezes que os grilos cantam no período de 1 minuto, tá? E T é a medida aproximada da temperatura ambiente em graus Celsius. Aí vem as questões. Letra A.
Os grilos cantam. Aliás, de acordo com essas informações, responda. Os grilos cantam com uma frequência maior à tarde ou à noite? Aí vocês respondam. Letra B. Qual é a medida aproximada da temperatura ambiente em graus Celsius quando o N é igual a 145? Aí vocês vão pegar essa fórmula, copiar, trocar onde tiver o N, vocês vão colocar esse valor aqui, tá? No lugar do N, vai pegar esse valor que é 145 menos 40, dividir por 7 e depois somar com 10. Aí vocês vão ter esse valor. E a letra C. E quando o N for 54? Novamente, copie a fórmula, certo? Troque o N agora por 54, refaça o cálculo e dê a resposta, ok? E por último, nós temos a questão 11. Prestem atenção. Eduardo trabalha com construção e reformas. Então, ele constrói, né, faz construção novas e também ele reforma as construções velhas para torná-las novinhas. Para cobrir a região em volta de uma piscina retangular, ou seja, na forma de um retângulo, com piso cerâmico, tá? O piso aqui é todo de cerâmica, tá? Conforme mostra a figura abaixo, ele precisa calcular a medida da área que será revestida, certo? Então, tá aqui as medidas, né? São 12 centímetros aqui, são 24 aqui, 8 aqui, mais 18 do lado de cá. Qual é a medida da área total que Eduardo deverá revestir? Hein, pessoal? Lembrando que essa região aqui já contém cerâmica, tá? Precisamos calcular quanto de cerâmica ele vai usar nessa região aqui, tá? Onde não tem cerâmica. Então, se vocês observarem, vocês vão ter que calcular aqui, fazer vários cálculos, né? No caso, vocês têm que pegar as medidas aqui, aqui formam um retângulo aqui. Então, calcule esse aqui. Então, aqui vocês têm o lado maior aqui é 12. E daqui até aqui, mede quanto? Isso aqui. Vocês descobrem por meio desse aqui. Daqui até aqui não é 24? Então, e aqui? Esse pedacinho aqui mede o quê? Então, para isso, vocês têm que usar essa medida aqui. 24 menos 18 é o que sobra esse pedaço daqui até aqui, tá? Porque daqui... Aliás, não é 24 menos 18. 18 é só daqui até aqui. E aqui, até aqui. Então, descubram quanto mede daqui até aqui. Depois descubram essa medida aqui também. Aí vocês vão ter um retângulo aqui, o outro aqui, tá? E o outro aqui bem estreitinho também. Então, vai ser, no caso, 4 retângulos. Aí, depois que calcular a área de cada retângulo desse, aí somos 4 para você saber qual é a área total que ele vai revestir, ok?